Sempre lembrando, o demônio que você expulsa é ele que vai te perseguir. A doença que você afasta do enfermo é ela que vai te causar males. Que toda doença é um demônio. E às vezes ela pega o próprio pregador. E ele não pode parar de pregar, tem que continuar convivendo com aquele espinho. Falar em um inimigo te receber, quando Paulo chegou em Filipos, que era uma província romana, ele chegou sob uma comissão para fazer um trabalho ali, juntamente com Silas e Lucas, e fez um dos trabalhos que não há pregador que consiga pregar o evangelho sem mencionar o que aconteceu na cidade de Filipos. Você nunca vai ver um pregador. Todo pregador tem o seu sermão embasado naquilo ali. Mas eu pergunto aos senhores, quem foi que recebeu Paulo em Filipos? Com honras. Recebeu com honra, foi para a rua. Satanás meteu o paletó, arregou e disse: eu quero apresentar para a cidade de Filipos os missionários que chegaram à nossa cidade. Esse aqui é Paulo, o terror dos demônios. É mole. Saiba o senhor de Filipe, esse Paulo é o ponta de lança da evangelização dos gentios. E tem mais, senhores, eu como Satanás, pregador, quero dizer para vocês que esse Paulo, ele sabe que só tem um Deus todo-poderoso. Os padres estão dizendo que há uma Santíssima Trindade. Mas eu, no caso, Elias falando, Elias, sou o demônio, mas eu vim do céu. Eu sei que no céu só tem um trono, e um assentado sobre o trono. Então estou dizendo para vocês que esse Paulo, esse Silas, esse Lucas, eles apresentam o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Paulo olhou, cutucou Silas e disse: rapaz, nós estamos denunciados. Ninguém na cidade nos conhece, mas está nos entregando. Não deu nenhuma confiança, foi embora. No dia seguinte, quando Paulo disse: lá vem um homem, é esse, eis o Paulo. Paulo era tão conhecido que quando aqueles filhos de Cefa foram expulsar o demônio de um cidadão, o endemoniado olhou para Paulo, olhou para os sete filhos de Cefa, disse: olha, eu conheço Jesus, demônio, conheço Jesus, eu conheço lá em cima, conheço aqui embaixo, ele é o filho da Maria. Quando ele está dormindo, eu tento matá-lo, mas quando ele abre o olho, um dia desse nós éramos 10 mil, ele estava deitado na polpa do barco, nós dissemos: vamos meter o barco no fundo. Eu com meus colegas, quando nós fomos meter o barco no fundo, ele levantou. Se nós não fôssemos condenados, eu conheço Jesus, disse o demônio. Agora tem um problema, tem um cidadão, que era um fariseu, que ele é mais perigoso contra nós do que Jesus. O demônio que está falando. Eu conheço Jesus. Agora, ele tem um auxiliar, que quando era do nosso lado, o problema é que era um espião convertido. Ele tem um auxiliar agora, que quando trabalhar para o nosso lado, prestava um serviço. Agora ele virou a casaca. Agora está do lado desse Jesus. Eu conheço Jesus, mas eu bem sei quem é Paulo. Em outras palavras, Paulo é mais poderoso do que Jesus. Você diz: beleza, deixa eu pegar um denominacional ali que eu vou meter isso no focinho dele. Isso não é para ele, já acabei de falar agora, isso é aqui para dentro, é para noiva. Isso é uma revelação para a noiva. Paulo mais poderoso do que Jesus. Disse o profeta William Branham, inclusive eu tenho uma foto dele aqui,
porque Jesus está sempre ali em cima. E veja que Jesus está em cima, mas não está na testa dele. Veja a posição que Jesus está. Tendo o controle cerebral disso. Ele não trabalha na mente. Jesus não trabalha na mente. Para poder controlar o coração. Aquela luz lá em cima chama-se Jesus Cristo. Aquela luz ali é Hebreus 13:8. Aquela luz ali em cima não é Apocalipse 1:4. Aquela luz ali é Hebreus 13:8. Não confunda com Apocalipse 1. O Jesus do capítulo 1 não é esse ali. Porque aquele ali é o mesmo ontem, ali é Jesus Cristo. Mas quando você lê primeiro, aquele que sangrou por você, que te amou, deu a vida por você, aquele não é ontem. Aquele veio aqui na terra, saiu do ventre da bendita Virgem Maria, sob a graça do Senhor, nascido o Cristo, para um sacrifício, e hoje está no trono do Pai sangrando. Agora, esse da luz, o Jesus da coluna está aqui, aí. Aquele ali. O de Apocalipse, primeiro, está lá em cima. Talvez você diga, eu não dou conta de pregar nem sobre a unicidade de Deus, agora mais a complicação de Jesus daqui. Você diz, o que é que eu devo fazer? Escola dominical. Não gaste dinheiro com colégio particular. Gaste dinheiro na escola dominical, que você vai entender o que é Jesus daqui, o que é o Jesus de lá, o Jesus que sangra. Esse aqui não sangra. Esse ali não sangra, aquele consola. Aquele é Cristo. O que sangra é aquele que está no céu, que é a sua teofania, o Cordeiro. Esse aqui é Espírito Santo. Esse aqui Moisés conheceu. Esse Jesus Cristo aqui, Moisés conheceu no deserto. O Jesus, Senhor, de Apocalipse 1, ele apareceu aqui. Moisés não viu. Esse aqui, Paulo encontrou na porta de Damasco. Esse aqui da foto, Paulo encontrou na porta de Damasco. Sabe o que ele disse para Paulo? Meu nome é Jesus. Só que olha, Paulo, eu sou um Jesus que estava antes da fundação do mundo em operação. Eu não sou Jesus filho de Maria. Eu não sou Jesus de chapéu. Eu não sou Jesus que vive na boca do povo. Eu sou um Jesus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Cristo. Talvez você diga, está bem ruim, né? Eu vou te dar um parecer. Para de falar por aí. Vem para a escola dominical e para de pregar. Acontece que tu está pregando coisa que tu aprendesse no primeiro dia que tu aceitasse a mensagem. Nós temos pregadores, irmão, que pregam a mensagem daquilo que aprendeu lá no primeiro dia que se converteu. Nunca mais abriu a Bíblia nem a mensagem. Nunca mais assistiu um sermão, nunca mais assistiu uma escola. Estás com um evangelho devasado, uma mensagem devasada, fracassada, que não serve para ti. Não, vem para a escola dominical, não perde a escola. O primeiro que chega, se necessário, fica fazendo mais uns estudozinhos, aproveitando para ver se passa no final do ano. Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Sabe o que disse João Branham? Sabe o que disse William Branham? Jesus está sendo muito mais honrado em Jeffersonville. Jesus está sendo muito mais honrado em Jeffersonville, no corpo William Branham, do que foi honrado quando esteve na terra, no corpo Jesus, que saiu do ventre de Maria. Agora, por favor, não vai sair correndo procurando uma denominação para levar essa revelação. Eles não entendem revelação, não entendem William Branham e nem entendem Jesus. Tu vai falar o que eles não entendem de nada. Olha, eles não entendem de Jesus, não entendem revelação, não entendem William Branham. Então, esse é o evangelho para a noiva. Por quê?
Jesus disse assim: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. E farão obras maiores do que eu. Porque no momento eu estou nesse corpo de prova, nesse corpo humano, terreno, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa que eu estou fazendo nesse corpo que saiu do ventre de Maria. Porque eles terão um ministério maior. No capítulo 17 de São João, ele faz a oração: Senhor, eu oro por esses, me santifico por esses e me santifico por aqueles que através deles serão salvos. Jesus fazia uma campanha, chegou a fazer campanha para 15 mil pessoas. Quando terminou, ele disse: quantos se converteram? Filipe disse: não, hoje foi só para comer. Jesus fez campanha de 15 mil pessoas, só vieram para comer. Irmão Branda não. Irmão Branda fez campanha para 100 mil. Quando terminou, 30 mil se converteram. A exemplo de Billy Graham e tantos outros. Estão conseguindo entender isso aí? Para poder se cumprir a palavra. O demônio disse: nós conhecemos, eu conheço Jesus, mas eu tenho medo de Paulo. Até porque Jesus já terminou seu ministério e foi embora. Mas esse Paulo está aqui no nosso pé todo dia. Quando se mexe, Paulo sai, está amarrado. Jesus no seu corpo olhou para aquele cego em Jerusalém que tinha um buraco, só um buraco na testa. Jesus disse: esse rapaz aqui precisa ser recuperado a sua face, porque os pregadores vão usar isso. Vem cá. Cuspiu no chão, fez lodo e colocou na face dele, com aquele dedo que escreveu o decálogo, que escreveu também para os fariseus que estavam acusando a Madalena. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Tá bem. Vai lavar teu rosto. Mandou ele lá para o tanque de Siloé. Siloé? Vai lavar teu rosto. Ele foi lá, lavou o rosto. Ok. Mas Jesus teve que usar lodo e fazer o olho. Com saliva. Fez lodo com saliva e com William Brana não. Irmão Brana, o senhor continua pregando que Jesus pode dar olhos? Sim, posso. Ele deu lá em Jerusalém, pode dar aqui. Diz: então aqui está esse indivíduo que não tem olho. Trago à frente. Seu nome? Ah, o senhor fulano de tal, o senhor mora na rua. É, sim, senhor. O senhor quer olhos? É, eu quero olhos. Que cor você quer? Pode aplaudir a Jesus agora. Essa é a diferença da coisa. Isso não faz de William Brana Salvador. Ele mesmo dizia: eu não sou curador, mas eu estou aqui para cumprir o que ele disse, que faria obras maiores. Eu estou dando ênfase a isso para mostrar a luta. Mas, no entanto, dia depois, irmão Brana, o senhor está com um probleminha, irmão Brana. Satanás está ali na esquina, vai lhe passar uma rasteira. Eu disse: não, eu sei disso. O problema é sério. Eu disse: irmão, mas eu não quero tomar conhecimento. Disse: não. Tem que tomar conhecimento. Que o problema é na sua casa. É na sua família. E diz: irmão, isso
Satanás vem lutando por muito tempo para me calar. E se eu for ficar olhando para o que o diabo está fazendo com a minha família, eu vou continuar caindo o tempo todo. Eu tenho que tirar os meus olhos dos problemas que envolvem a minha família. Porque isso que você está falando estava predestinado para mim desde antes da fundação do mundo. Estava aguardando o dia que eu chegasse aqui. Eu tenho que cumprir o meu ministério com esses problemas. Irmãos e irmãs, Satanás é real, ele existe, ele é um atormentador, ele vem para te fazer calar e parar. Mas lembre-se, quanto mais demônios estiver no teu caminho, quanto mais opressões estiverem na tua vida, isso é uma prova insofismável que a dose de Deus na tua vida, de Espírito Santo em ti, é maior ainda. Deus não permite que nenhuma tentação te alcance superior à quantidade de Espírito Santo que tu tens. Mas quanto mais de Deus você possuir, mais provações terá para ver o impacto. Então, quando você estiver passando por lutas, lembre-se, você tem mais do que aquilo. Agora não dá mais conta, dessa vez não vai dar. E não é que você vai voltar para a igreja dias depois dizendo, e não é que venci? Vence, irmão, vence. Todos que mais venceram, você também vencerá. Quanto mais de Deus você recebe, mais tentado você será. Na mensagem do dia da vitória, o profeta diz, quanto mais você recebe o Espírito Santo, maior é a quantidade de lutas que vem no teu caminho. Deus primeiro te dá o Espírito Santo, depois solta um demônio atrás de ti. Primeiro Deus te dá o Espírito Santo, depois solta a tentação sobre ti. Quando tu começar a ser tentado, dá glória a Deus, que tu tá cheio. Deus pegou o seu filho Jesus e brindou. Diz, filhinho, eu vou te soltar no deserto agora, no meio das feras. Aí, tudo pronto, meu filho? Papai, eu vou ficar com escorpiões, só escorpiões. Cobras, lobos, frio, calor. Papai, eu vou resistir, não te preocupa. Toda opressão, meu filho Jesus, que tu vais enfrentar no deserto, é inferior a isso aqui, ó. Sempre tu vais olhar que em torno de ti, a força é maior. Você diz, eu não tinha observado, mas eu estou falando como está na Bíblia. É assim que está escrito aqui, desse jeitinho que eu estou te falando. Jesus primeiro revestiu, Deus primeiro revestiu Jesus e depois disse, agora vai para o deserto, e eu vou mandar uma meia dúzia de demônios atrás de ti. E colocou Satanás para tentá-lo dia e noite. No primeiro dia que Jesus chegou, que a tua rede, o diabo disse, opa, eu estou aqui, eu estou autorizado a te tentar. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, 30º, 40º dia. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Até que terminou. Acabou aquela etapa. Eu estou citando a Escritura. É assim que está escrito. Terminado as tentações daqueles dias, Satanás disse, o que você está pensando? Satanás também cansa. Que ele entra aqui, sai! O Senhor te repreenda. O diabo fica para esse cachorro quando está no meio do... Para onde ele vai? Por que o diabo não se manifesta no nosso meio? Eu já disse, eu duvido que o diabo venha falar do nosso microfone. Que se ele entrar ali, o Vidal dá um coice nele, ele já sai torto. Passa aqui, o daqui pega. Quer dizer, não tem espaço no nosso meio. É tanta proteção que ele não tem o que fazer aqui. Ele vai para essas igrejas por aí, onde estão chamando ele. Mas aqui não tem microfone para ele, não tem sessão para ele, não tem nada para ele. No entanto, o diabo disse, agora eu ainda tenho mais uma conversinha de pé do ouvido contigo. Mas não vai.
40 dias já, mas ainda tem mais umas coisinhas. Aí veja, Mateus 4, Lucas 4, qual foi a conversinha lá? Você diz, mas Jesus venceu. Claro que venceu. Jesus superou. Claro que superou. Você diz, acabou. Acabou não. A Bíblia diz, depois daquelas 3 tentações específicas, após os 40 dias de tentação, o diabo, cansado, diz assim, o diabo se afastou por um momento. Aí foi lá para uma sombra. Ele foi estudar como voltar. Quando ele voltou de lá, não veio dando a cara mais não. Ele já veio trazendo os religiosos. E aí começou mais 3 anos e meio de batalha. Agora, quando não se pode matar a influência, a gente mata o influente. Quando se pode acabar com o nome da pessoa, a gente mata a pessoa. A primeira tendência é matar a influência dela. Depois não tem jeito, mata-o. O diabo disse, sabe uma coisa? Com esse Jesus é só mesmo tirando o pescoço dele. Foi lá e cravou uma espada, né? Cravou a mão dele. Agora sim o diabo disse, até que enfim, essa missão foi difícil. Com Abraão, com Isaac, Jacó, Adão não foi difícil, mas com esse aqui foi duro. Mas agora eu matei. Acabou, agora acabou. E foi para o inferno, chegou no inferno e disse, olha, tenho novas para vocês. Boas novas, de alegria. Alegrai-vos, seus demônios. Aquele Jesus, ó. Morreu, morreu. Eu vi lá do funeral, estava lá só vendo. Apesar que tem um pessoal perigoso. Tem uma tal de Maria Madalena, aquela menina vai dar problema. O Pedro não, o Pedro já coloquei para pescar. Mas aquela Madalena, aquilo vai arrumar muita encrenca. Uma igreja que tem mulher corajosa, olha... O demônio fica olhando, esse rapaz, ela não vai no púlpito, mas aqui no banco não vai ser fácil não. Eu posso até derrubar o do púlpito, mas essa aqui do banco não cai não. Ela já está aqui embaixo mesmo. Mas alegrai-vos que morreu. Ele chegou. O irmão Branda diz assim, Jesus chegou e meteu o pé na porta. Jesus chegou e meteu o pé na porta e gritou, te peguei! Te peguei! Me dá a chave da morte. Me dá a chave do inferno. Hoje, esse sem vergonha, esse calhorda, não tem nem a chave da casa dele. Agora eu e você estamos convocados para andar na rua de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E lá na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, E lá na Nova Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. 1 Coríntios capítulo 12 e verso... Vamos ler o 28, né? A uns, pois Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 29. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, caso evangelistas, têm todos o dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos, leamos uníssonos.
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Obrigado, Senhor, quando lemos essa Escritura, que o Senhor possa revelar-nos o melhor para o nosso dia a dia, em nome de Jesus Cristo. O Senhor pode fazer isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Sentai. Se é 2 ou 3 notas que eu queria dar sobre dons espirituais, não é bem o assunto, sobre acepções do carisma ou de carisma, daquilo que Deus é para nós, que é o carisma, é o que ele faz por nós. Carismáticos somos nós para com o povo, mas o carisma é de Deus. São pequenas notas assim. Mas, bem verdade, era um assunto para uma palestra mais profunda, com mais tempo, que dificilmente conseguiremos falar em 10 minutos. Mas podemos ler Romanos 12, verso 7. Ele pode ajudar um pouquinho mais. Eu li o 12, 28 e 29, que envolve os dons ministeriais e também os dons do Espírito. Mas no verso 7 ao 10, fala exatamente dos dons do Espírito, que o Espírito Santo dá, que nem sempre acontece na decisão. Muita gente tem muito embaraço. Quantas pessoas cristãs de alto nível questionam: será que eu sou batizada com o Espírito Santo? Principalmente hoje, na luz da mensagem. Os pregadores da mensagem, pois na maioria não vieram de movimentos pentecostais, então eles batem muito forte. Você não precisa falar língua, não precisa ter dons espirituais para ser batizado. Esqueça isso. Isso é baboseira assembleiana. Já ouvi muito isso. Na verdade, você não precisa de falar línguas, nem de dons espirituais para se sentir batizado no Espírito Santo. Mas quem deve dizer isso tem que ser uma pessoa como William Branham, que era batizado no Espírito Santo e que tinha os 9 dons espirituais. É diferente quando isso sai da pessoa que tem, que sabe. Ele já provou, ele sabe o valor. O papai dizia assim: se você não tem dons espirituais, você não sabe o sabor. Do que me vale essa coisa, e ficar tremendo, e dando aleluia, pulando. Você não faz isso? Então você não sabe o valor disso. Você não sabe o sabor disso. Você sabe, irmão, que nós temos pessoas na igreja que nunca ouviram a sua voz orando? Não. Pode mandar. Ouça a sua voz. Não ouve. Cante para ouvir a sua... Não canta. Se você não ouve você cantar, se você não ouve a sua oração, você não sabe o valor disso. Na mensagem sede, você precisa ser levado ao hospital para ficar preso naquela maca, somente olhando para cima para valorizar a saúde. Muitas das vezes você tem que ser levado a um vale e estar ali perdido, olhando para a montanha para valorizar os lugares altos. Tem coisa que você tem que estar lá no barato para poder valorizar aquilo que tinha, o que deixou. Se você não ora em voz alta, você não sabe o valor que tem de uma oração em voz alta. Se você nunca passou uma noite de oração, se você nunca leu a Bíblia, uma manhã, nunca jejuou, você não sabe o valor disso. Você nunca tomou esse medicamento, nunca tomou esse TOD. Você não toma, não faz efeito. Irmão, eu conheço crente que não come pela manhã se não cantar um hino, e tem que ser do inário ainda, bem religioso.
Ele não veio cantando o hino do CD da Eliana, não. Ele quer cantar do inário, e tem que abrir o inário. Eu vou cantar, e faz o culto dele. Eu vou cantar o hino 117 para a glória de Jesus, que é para a vizinha ver mesmo. No jardim Jesus Cristo clama. Agora eu vou cantar, é o 116 para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, estou satisfeito com Cristo. Irmão, eu estou falando para essas pessoas. Tem gente que não come sem fazer isso. Tem outro que é espírito de porco, de porca. Já amanhece o dia na geladeira. E começa logo pelo doce e depois pela fritura. Não canta, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada. E você diz, e por que esse espírito de porco faz isso? Porque ele não sabe o valor de cantar o hino, de orar. Levanta pela manhã cedo e faz uma oração em voz alta, olhando pela janela, no fundo do quintal, para te ver o dia como é para ti. E levanta pelo som daquela praga, que essa boca não vai falar essa palavra. E atende logo a primeira chamada e a segunda, e vê como foi as mensagens da noite, para te ver como vai ser a desgraça do teu dia. Quer dizer, você cria a situação. Os dons espirituais funcionam assim. Então, nessa relação, inclui isso aqui: apostolado, socorros e serviços. Esse apostolado aqui, socorro e serviços, ele vem atrelado a esses dons que o Espírito dá. Não o ministério de apóstolo. Ser apóstolo é um ministério especificamente dado pelo Senhor à igreja de Efésios 4:11. Mas quando Paulo está falando aqui de apostolado, desse apostolado, está envolvendo o trabalho de socorros e também serviços, que formam-se em 9. Não sei se você vai encontrar para mim em Romanos capítulo 16, onde Paulo fala, Romanos 16, onde o Paulo fala desse apostolado, falando das irmãs cooperadoras. Saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e meus cooperadores da prisão, os quais, obrigado, é o 7, é um casal, apóstolos, quer dizer, com dom de apostolado. Saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e meus cooperadores, companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Quer dizer, um casal, Júnia, ela tinha o apostolado, como a mulher do diácono é diaconisa, como a mulher do pastor é pastora. Nenhuma mulher de pastor pode ser legítima se ela não tiver o pastorado. Ela não ministra como pastora, mas ela tem o pastorado. O que ele sente, ela sente. Como ele geme, ela geme. Como ele se comporta, ela se comporta. O que ele sofre, ela sofre. O que ele intercede, ela intercede. Ela é uma genuína pastora. Júnia, apóstola. Aqui não está falando do ministério apostólico, ser um apóstolo, que é o ministério mais sobressalente, o mais importante, que é o missionário. Missionário e apóstolo é o ministério mais longo, mais sobressalente, identificado por esse dedo. Mas toda pessoa que anda com o missionário, que anda com o apóstolo, tem que ter parte disso, chamado discernimento, percepção disso,
atitude disso. Você não precisava falar com Paulo para saber o que Paulo pensava. Bastava conversar com Timóteo. Você não precisava falar com Paulo para saber o que Paulo precisava em Creta. Bastava falar com Tito. Onésimo, o mais sobressalente. E assim sucessivamente. Onésimo, Timóteo, Paulo, todos os apóstolos. Barnabé. Pode ler aí. Capítulo 13 a 16 de Atos. Barnabé não foi consagrado apóstolo, mas a Bíblia diz que ele era apóstolo. De tanto andar com Paulo, de tanto viver com Paulo, de tanto viver com Pedro, com Tiago, porque Barnabé viveu com todos os outros apóstolos, conviveu com todos. Foi ele que introduziu Paulo ao apostolado. Foi ele que levou Paulo a Jerusalém. Foi ele que pagou as contas de Paulo. A Bíblia passa a chamá-lo de apóstolo, porque ele tinha o apostolado. Todo diácono é pastor, todo diácono. Você não pode ser diácono sem ser pastor. Você está dentro do pastorado. Você talvez não é o ministro oficial da igreja, mas você é um pastor. Todo diácono é um pastor auxiliar. É um ancião. Por isso que é um nível muito alto. Ele é diferente de todas as pessoas. Ele não fala como qualquer pessoa. Ele fala como pastor. Porque ele tem o pastorado sobre ele. Toda esposa tem um apostolado. Toda esposa. Toda esposa. O apostolado acompanha todos. O pastorado acompanha todos. Porque é um dom. Estou falando de dons do Espírito. E nesses dons do Espírito entra o apostolado, entra também serviço e entra também socorros. São dons que o Espírito Santo dá à pessoa. Tem pessoa que nunca falou língua, mas é uma Fátima Oliveira, que até hoje está gemendo porque não deixaram ela fazer o café. De uma mulher como a irmã Fátima Oliveira, tem que ser uma mulher que tem que ser tratada em altíssima honra, porque ela é apóstola, ela tem apostolado, ela tem revelação do ministério, ela carrega a carga da igreja. Agora, eu não estou falando de uma pessoa, Fátima Oliveira, estou falando de você. Todos nós somos essa Fátima Oliveira. Quem é a Fátima Oliveira? É quem carrega a carga. Por que está faltando? Qual é a necessidade? Por que o irmão está assim? Por que a irmã está assim? Por que o irmão faltou? Por que o irmão entrou? Por que o irmão saiu? Quer dizer, você se preocupa com a obra, porque aquilo está em você, é um dom que você tem. Ninguém pede para você fazer aquilo, ninguém pede para você se preocupar, aquilo está dentro de você. E aí vem o serviço, e etc, né? Sabemos que o Senhor Jesus está fora da era pentecostal, mas está dentro da era espiritual da noiva Pentecostes. Quer dizer, nós vivemos fora da era pentecostal, dessa balbúrdia, dessa festa pentecostal, que o Pentecostes no Brasil terminou em 61. De 61 para cá está essa grande festa pentecostal, que gerou todas essas denominações. Até 61 só tinha uma igreja, e nem se dizia pentecostal, chamava-se Assembleia, mas nem era pentecostal. De 61 para cá foi que gerou tudo isso que vocês veem falar aí. Então, a igreja, a noiva, ela está fora daquele movimento, mas ela não está, ela está dentro do espírito daquilo. Porque Pentecoste é uma unção, Pentecoste é um espírito, Pentecoste é um dom, Pentecoste é uma vindicação, é algo que veio de Deus. Não é uma igreja, não é uma organização, não é uma congregação, é um movimento de Deus. E Deus não tem que se encaixar, se adaptar à igreja, ao tempo, às pessoas. Nós é que vamos nos adaptando, nos encaixando às pessoas, ao sistema de Deus. Por isso, cada crente deve ter pelo menos um dom. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Pelo menos um dom você tem que ter. Você não pode ser crente sem ter nenhum dom. Agora, sua manifestação, no entanto, é ocasional. Mas o ideal
é que nós tenhamos todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Mas todo crente tem pelo menos um. Você talvez nem sabe qual é o dom que você tem, mas tem, ele está aí em você. Agora, os demais 9, no caso agora 12, como eu estou falando, eles estão latentes em torno de você. Quando você menos espera aquilo, se manifesta, de acordo com a necessidade. Na mensagem a ele ouvir, o profeta diz assim: Deus coloca em você o que ele tem necessidade. Deus coloca em você o que ele tem necessidade. Nem sempre ele coloca em você o que você tem necessidade. Deus não está obrigado a fazer, cumprir o nosso desejo, a nossa vontade. Deus está obrigado a nos conceder o que nós temos necessidade. Tem coisas que são necessárias para nós e Deus te dá. Só que como é Deus que te dá, você nem percebe. Eu nem sei por que aconteceu isso, eu nem sei porque eu estou aqui, eu nem sei porque eu morei aqui, eu nem sei porque eu falei com fulana. Eu tenho ficado preocupado, eu não sei por que a fulana se afastou de mim. Eu não sei por que o irmão fulano não mais conversou comigo. É Deus. É Deus que conhece, que sabe o melhor para ti. Aí ele afastou a irmã fulana. Afastou o irmão fulano. E não é que ele trouxe o irmão ciclano e o irmão beltrano para perto de ti. É a necessidade dele. Eu não estou entendendo por que eu orei tanto para ele tirar minha sogra daqui de casa e agora ela foi embora, que não aparece nem no dia da sogra. É Deus. Porque Deus também está respondendo a oração dela, que o maior desejo dela era ficar longe desse genro. A necessidade de Deus. Tem coisa que é Deus que está fazendo. Deus é que sabe a tua necessidade. Irmão, me perdoe porque eu sofro com isso. Mas nós que somos pais, a gente ora tanto para Deus abençoar nossos filhos. É uma obrigação nossa. Como que você pode, como pai, como mãe, agora estou vendo todo mundo. Como que Deus pode, você como pai, como mãe, consegue passar um dia sem pedir uma bênção para o filho, para o neto, que são coroa. Os netos são coroa dos avós. Coroa dos avós. Eu conheci uma missionária lá em Guaiaramirim, na Bolívia, chamada Miriam. Uma menina enjoada. Ela devia estar com uns 90 anos já. E ela queria namorar com um rapaz chamado Josias, filho do pastor de Corumbá. E era aquela agonia e tal. Aí ele me chamou e disse: pastor, diga à missioneira que eu não quero namorar com ela. Mas ela insiste, diga para ela que coroa só no céu. Mas olha, os netos são coroa dos avós. A coisa mais linda que tem é uma avó. Que coisa linda! E quem não tem neto fica com inveja de ti. Esse que fica te olhando com a cara feia e dizendo: deixa neto, fica criando neto. É porque está com inveja de ti. Não vai na conversa dele, ó, fica lá só. Assim, mas mais rápido, só um segundinho e dá para a mãe dele logo. Os netos são coroa, os filhos são herança. A gente tem que orar pelos filhos. Eu vou voltar para o sermão outro dia, tá? Ó. Mamãe, vovó, vovô, netinho, filhinho. Mas entenda isso. Para que a palavra de Deus se cumpra corretamente, Deus sabe o que é melhor para a vovó, para o netinho, para o pai, para a mãe.
Então Deus coloca um anjo e tira esse netinho de perto de ti. Porque esse netinho é muito bom, mas está atrapalhando a tua vida com teu marido. Está havendo muita discussão. Tu estás perdendo a confiança da tua filha. Irmã, nenhuma filha quer ver, nenhuma mãe quer ver alguém dando mais atenção ao filho do que ela. Ela não diz: mamãe, coisa esse menino só quer estar com a senhora. Mas no fundo mesmo, sabe o que ela está querendo? Era te ver com o braço assim, ó. Sabe o que a tua filha quer mesmo? Que tu vá para o céu, para não ficar perturbando o filhinho dela. Vovó, ó. Nenhuma mãe quer perder o filho perto dela. E você sabe que as avós são ungidas. As avós são ungidas. Ela tem um jeitinho de dar balinha. A luta que a mãe tem: não come bala, não masca chiclete. Mas a avó, não chora não, a vovó, pô, mas é muito grande, né? A mãe pega a balinha, joga fora. Sabe que a avó vai, chega lá, tira a formiga todinha, porque não tem outra, e tira. Filhinha, eu vou lavar. E lava, ensaboa e traz a balinha de volta. Você diz: como é que o senhor sabe disso? Eu tenho muito informante. Muitas das vezes, Deus está tirando a tua filha de perto de ti, para não sacrificar a amizade de vocês. Tira o teu filho, tira o sogro, tira a sogra, tira os pais. Você sabe o que me fez amadurecer? Senhores, sabe o que me fez amadurecer? Foi quando o papai foi para Macapá, em 81, 82, 81. Eu era o pastor dele, eu era o pastor da igreja em Icoraci. Mas eu ficava sempre escondido nele. Ele era o titular da igreja, me passou o pastorado, ele agora era meu pastor auxiliar. Mas eu ficava ali sempre escondido. Se eu chegasse atrasado, Zé Ferreira estava lá. Se eu não orasse de madrugada, toda madrugada ele estava lá. Meio-dia estava lá. Ele ia mandar, se agarrado lá. Então, tocando. Joel é só na peteca. Peteca e empinando papagaio. Curica. É? Curica e dele era pipa. Tá. Mas quando o papai viajou, eu fiquei com medo. E eu já era pastor há muitos anos. Só que eu estava ali relaxado. Estava ali. Filhinho, não te assusta se Deus afasta o papai de perto de ti, a mamãe. É necessário para ti criar músculo, te sentir senhor da casa. Por isso que eu sempre digo assim, quando estou bem humorado: a melhor coisa que tem para um casal novo é ter o seu quartinho com a sua latinha ali, uma latinha colocando um pouquinho de açúcar. Não fica dependendo do açúcar da mamãe, da vovó. Não vai te ajudar. Toda mulher casa para ter o quartinho dela, a cozinhazinha dela. Ela não sabe cozinhar, mas ela tem que aprender, ela tem que ter a oportunidade dela. Deixa essa moça fazer o cafezinho dela e... ter o banquinho dela, dele, entendeu? Eu estou colocando isso nesse sentido. Deus afasta aquilo, Deus separa aquilo para te amadurecer, para te dar vida. E a gente, pelo sentimento espiritual, não pela alma, mas pelo espírito, a gente quer puxar aquilo para a gente. A gente acha que está bem quando está tudo ali. Aí tem que morrer o Estevão, a gente pensar, a igreja em Jerusalém vivia assim.
Tudo em comum. Vendia as propriedades no pé dos apóstolos. Era uma mesa só. Todo mundo comia na mesma mesa e dormia no mesmo terraço. E aquela coisa toda. Era uma festa ali, dentro de Jerusalém. Foi nessa que Jesus tinha dito: não fica bem aqui em Jerusalém. Vocês têm que ir para a Judeia. Mas não iam. Estava de mais bom ali. Foi necessário matar Estevão. Tu não precisa disso. Precisa haver uma discórdia. Por que os filhos têm que sair de casa dos pais brigado? Por quê? Por quê? Não já está escrito aqui? Deixará pai e mãe? Por que tem que brigar para sair? Por que a filha tem que brigar com a mãe? Ou com a sogra? Com quem quer que seja? Isso é falta de respeito à palavra. E fica dizendo que é da palavra, que é da mensagem, que é cumpridora. Não, querida, vocês que vão casar, arruma um quartinho para ti. Vai para lá, não dá para ter um fogão a gás, fogão a lenha lá, um fogareirozinho e tal. Os casais que mais viveram o tempo junto é aqueles que começaram na lata de querosene, antigas latas de querosene, essa lata de 18 litros, furava ali, abria aqui embaixo, metia uma tempazinha aqui, metia uns gravetos ali embaixo. Mas, meu amigo, 4 bagos de feijão ali, entendeu? Um osso, amarrava uma cordinha aqui em cima, dava o tempero, colocava um fio bem fininho, que nem catita vinha. Só morcego. Aquela comidazinha fraquinha, fraginha. O profeta diz assim: eu fiz o casamento de um casal rico. E fiz no mesmo dia um casamento de um casal paupérrimo. O rico foram para a mansão. O paupérrimo foram morar num trailer, num caminhão. Esse trailer, esse caminhão. Uma van, pronto, um ônibus, sei lá. Não se usa muito isso aqui. Pegaram aquele micro-ônibus e fizeram a casinha deles, moravam lá. O profeta diz: 1 ano depois eu resolvi visitar os 2 casais. Fui na casa do casal rico. Não tive como entrar, porque eu cheguei cedinho ao amanhecer do dia. Quando eu fui me aproximando no clarear do dia, eu notei a esposa chegando. Está grande, né? Um sapato. Pelo sapato que ela vinha chegando às 6 da manhã, roupas que não devia usar nem no seu quarto dormir, ela era uma mulher, era uma cantora. O marido em casa e ela tinha ido fazer umas apresentações. O profeta disse: já sei que aqui não vai sair nada, mas mesmo assim cumpriu. Que quando chegou, que entrou, que bateu na porta, gostou de ver o arranca-rabo dentro. Irmão Brana, querida, querido, dizer que foi beijo para todo lado. Misericórdia, esse foi o maior casal de hipócrita que eu já vi na vida. Eles não sabiam que o irmão Brana tinha assistido ela chegando, de madrugada passou a noite, evangelizando, e agora, o que vinha acontecendo dentro da casa, e começaram a se beijar e se abraçar. Eu falei: não, eu passei aqui porque estou completando o ano, como pastor de vocês, eu tenho por princípio visitar os casais após 1 ano de casamento. Mas irmão Brana, eu sabia que isso ia ver. Olha a maravilha da nossa casa, olha que Deus nos deu. Mas que é isso, tudo bonito. Ele saiu de lá, foi para o trailer. Agora já foi desconfiado. Quando ele percebeu que o casal estava no trailer, ele já foi: meu Deus, qual é a situação lá dentro? Se o rico estão assim com os 2 pobres. Aí foi devagar, parou, ficou lá orando. Ele tinha esse princípio: antes de entrar numa casa, ele sempre parava, ficava orando. Sabe, daquele que começou a ouvir o ruído lá. Ela dizia: querido, hoje nós estamos completando 1 ano de casado. Não precisa você me dar presente. Ele dizia: mas amor, você está com o mesmo vestido de chita que você vestiu após o casamento. Ele disse: o que sobra para mim é o seu amor. Ela sentada no colo dele. O profeta diz que pode ser o marido mais rebelde, pode ser até taxista, político ou cansabeiro, mas se ele chega em casa, a mulher vem e senta no colo dele e põe a mão no ombro dele, diz que ele se afrouxa todo, até mecânico. Ela estava lá com o braço no ombro dele, ele todo. Ele disse:
Ele diz que o coração do homem volta à normalidade. Olha, tu notar que o teu marido está com problema de coração? Dá uns agarros nele lá, assim que tu vai ver como volta tudo normal. Não precisa, querido. Eu estou satisfeito. Nós estamos vivendo na maior parte. O profeta diz, ela continuava com o mesmo vestido desde o tempo do casamento. Deus abençoe a cada mamãe, cada papai, cada filho, da filha. Eu estou falando de coração para coração. Eu estou sentado no lugar de vocês. Te agradeço, Deus, por esse bom momento que o Senhor nos oferece, por estar na tua casa, na tua presença, com os teus filhos, por essas palavras. Você vê que algumas me machucam e outras me agradam, porque eu sei que todos nós estamos no mesmo barco, precisando, muitas vezes endividados, com carências, com cobranças, com necessidade. Nossos filhos não entendem, são adolescentes, eles não sabem o que o papai passa, que a mamãe passa, o sogro, a sogra. Mas o Senhor conhece a todos nós. Ajuda cada papai nesta manhã, ajuda cada mamãe, ajuda cada filho, cada sogro, cada sogra, a cada avô, a cada avó. Ou como é doído para uma avó ficar distante dos netos e vice-versa. Mas ajuda teus servos, Pai. Ajuda a tua filha. Dá paz ao seu coração. Batiza a tua serva com um batismo de paz. Que esses dons espirituais sejam mais fortes do que a adversidade que a cerca. Que esse dia seja um dia diferente. Um dia de intercessão. Um dia de rogos. Um dia de adoração. Recebe o nosso culto.